Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. E, cara, o jogo do gatinho, ele é racista? Como é que é esse papo aí? Bom, a gente vai estar discutindo esse tema que eu achei bem interessante, que foi uma discussão que rolou na gringa, e obviamente sempre tem aquelas pessoas que pegam uma discussão que até tem um pouco de fundamento, umas coisas interessantes pra gente debater, e elas acabam tratando isso como meme, ou tratando isso como frescura, mas eu acho que esse é um tema bem legal pra gente falar um pouco sobre história e um pouco sobre representação. Se eu gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do professor, e a gente vai falar um pouco hoje sobre as representações da cultura asiática na mídia em geral. Então vamos lá. O jogo do gatinho ele recebeu diversas críticas de uma autora, mas essa autora não sei exatamente se ela faz parte do Kotaku ou se ela simplesmente escreve para o Kotaku. Mas o Kotaku é uma página de notícias de jogos lá da gringa, e basicamente o que eles fizeram foi uma grande postagem, um artigo falando sobre as representações que tem dentro de Stray, porque para quem não sabe, Stray é baseado num universo cyberpunk super inspirado numa cidade do mundo real, uma cidade que de fato existiu. E essa cidade ela tem vários problemas que a gente vai estar falando um pouco sobre a história dela aqui. E as representações da cultura asiática que estão dentro do Stray são representações, como posso dizer para vocês, muito genéricas, sabe? Coisas que são tropes, né? Coisas que você sempre vê as pessoas falando, até mesmo de forma negativa dos asiáticos, né? Então, muitas pessoas começaram a pensar por esse lado, e eu não sei exatamente como os asiáticos se sentem em relação ao jogo do gatinho especificamente, porque eu acho que ficou tão enraizado, né, essa questão do cyberpunk, ou essa questão do orientalismo, da forma de, tipo, um universo retrofuturista, onde o Japão teria dominado a cultura e tudo tem que ter japonês em todo lugar, sabe? Desenhos e placas, e coisas do tipo, sabe? Então, eu não sei exatamente como os asiáticos se sentem em relação a isso, mas fazendo um paralelo com isso, com algo que a gente pode entender, quando você vê, por exemplo, um filme que nem Turistas, que representa o Brasil de uma forma escrota. Por exemplo, o Brasil é um lugar cheio de mato, não tem civilização, as pessoas às vezes, têm que conviver com animais da selva no meio da rua, você está andando, tem um macaco passando pela rua, e também outras questões como, por exemplo, as pessoas da gringa vêm pra cá pra, sei lá, serem roubados seus órgãos e coisas do tipo, entendeu? Então tem muita gente que pensa isso do Brasil, tem muita gente que tem essa visão do Brasil, de que a gente é nativo, que a gente é, sei lá, tipo, os Estados Unidos pobre. Então, a gente não é assim. A gente tem uma cultura muito sólida. A gente é um país muito antigo. Talvez, se você for analisar o Brasil, né, como cultura em si, ele é mais antigo do que os Estados Unidos, ele é mais antigo que muitos países mais recentes. Então, a gente tem uma tradição muito maior, a gente tem uma cultura muito forte e a gente exporta muito dessa cultura também. E ver representações da nossa cultura de forma tosca é muito ofensivo. E eu imagino que para um asiático ver representações da cultura dele dessa forma também seja. Então agora vamos falar um pouco sobre a Walled City, ou se você preferir, a cidade muralha de Kowloon. Então vamos lá, vamos para a tela de React. Essa daqui é a cidade que inspirou, né, o jogo Stray. E é até interessante porque seria a primeira forma de você ver como seria o anarquismo, né? Como seria uma cidade anarquista, 100% anarquista, uma cidade ANCAP. Para quem gosta de ANCAP, aí ó, essa cidade de Kowloon era praticamente uma cidade ANCAP. E por que que essa seria uma cidade ANCAP? Bom, basicamente, a Walled City, deixa eu colocar ela numa imagem maior aqui pra gente ver. Não conseguimos ver melhor. Deixa pra lá, claro. Vamos fechar isso aqui. Vamos ver se a gente coloca essa imagem aqui de fundo, que eu acho que essa vai ser a melhor imagem. Nossa, gente, tá difícil abrir aqui uma imagem, viu? Pelo amor de Deus, DAC 0, imagem 10. Tá, vamos botar assim. Então, essa cidade, ela é cidade murada, traduzindo para o português, você deve estar se perguntando, cadê os muros? Não tô vendo muro nenhum aí. Acontece que essa cidade foi construída dentro dos muros de uma fortaleza. E aí muita gente, né, vai falar, cadê a fortaleza então? A fortaleza foi destruída durante uma guerra aí que aconteceu, mas a cidade continuou crescendo e se desenvolveu muito até chegar ao ponto de ser o lugar mais densamente populado da história da humanidade. Era, tipo, muita gente morando por metro quadrado aí. E por que que as pessoas fugiram para aí especificamente? Bom, acontece que lá, tipo, em 1890, por aí, rolou uma guerra onde a Inglaterra basicamente queria vender drogas para a China e a China não queria comprar as drogas, aí a China proibiu as drogas lá dentro. Então a Inglaterra entrou em guerra contra a China
E a Inglaterra, com seu poder militar superior, né, porque eles tinham tecnologia, um monte de coisa, acabou vencendo a China nessa guerra. E uma das coisas que eles pediram, além de reparações por causa da guerra, foi que a China ofertasse para eles, né, alguns portos. E um desses portos foi o porto de Hong Kong. E Hong Kong acabou sendo passado para a Inglaterra, mas não para sempre, mas por 100 anos. Inclusive, Hong Kong deveria ter sido reincorporada à China, acho que em 1990, se eu não me engano, mais ou menos dessas datas aí, 1998 talvez. Então, há uns 20 anos, Hong Kong deveria ter sido incorporada à China. Só que a questão é, Hong Kong se desenvolveu como se fosse, como por exemplo, uma cidade-estado, basicamente. Uma cidade que não era uma cidade que respondia à Inglaterra e respondia à China, mas podia fazer suas próprias leis, podia ter sua própria democracia, podia fazer o que quisesse, basicamente. E Hong Kong se desenvolveu de uma forma muito interessante, né? Tanto que, tipo, muitas das representações de cyberpunk que a gente tem são referentes a Hong Kong especificamente. Só que aí o que aconteceu? Bom, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu, rolou um monte de treta, e nesses acordos que a China fez com a Inglaterra, né, a China pôde manter algumas bases militares em Hong Kong. Inclusive, é até engraçado, porque, tipo assim, no lugar da Walled City, eles tinham uma base militar ali, sabe? Uma fortaleza, de verdade, sabe? Com canhão e coisa do tipo. E aí, a Inglaterra falou, não, você não pode pegar e deixar isso aí. Aí os chineses pegaram e ignoraram. Aí a Inglaterra falou, a gente vai explodir essa porra aí. Aí eles chegaram lá na cidade, na cidade não, na fortaleza, não tinha ninguém lá. Tava vazio. Aí os ingleses falaram, deixa essa porra aí, vai, dane-se essa fortaleza. E acabou ficando, né, como sendo um pedaço dentro de Hong Kong que era da China. Lembrando que isso fica confuso, por quê? Porque Hong Kong era da China, mas foi passado para a Inglaterra, mas algumas partes de Hong Kong, como essa fortaleza, por exemplo, acabaram ficando como sendo parte da China. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas começaram a fugir para essa fortaleza, porque ela era uma fortaleza e elas queriam se proteger. Então elas começaram a construir coisas ali. Na Segunda Guerra Mundial, os japoneses até chegaram a destruir parte desse lugar, né, para pegar e pegar os seus materiais e construir outras coisas, né, bunkers, coisas do tipo. Mas no final das e aí foi assim que sumiram os muros, inclusive, da cidade murada, que tem o nome de cidade murada, embora ela não tenha muros mais. E aí o que aconteceu foi que depois dos anos, né, depois da guerra, aí a Inglaterra, né, pegava e falava, pô, aquela cidade que se desenvolveu lá daqui na Fortaleza, hein, tá cheia de traficante, de droga, e é culpa da China, essa porra aí, hein, ô China, qual é o esquema aí da sua cidade, hein, tem que resolver a criminalidade aqui. E aí a China falava, não sei de nada que está acontecendo aí. Essa cidade que está dentro de Hong Kong é sua, porque se está em Hong Kong, então é de vocês. E a Inglaterra falava, não, é de vocês. E aí a China, não, é de vocês. Enquanto isso, a cidade não tinha nenhum tipo de governante, não tinha ninguém que mandava na cidade, na Walled City. Então, ela começou a se desenvolver, se desenvolver, se desenvolver, e crescer, crescer, crescer. E aí, como você não tinha autoridade, a polícia não podia entrar lá dentro, era o lugar onde ficavam os assassinos, os assaltantes, os bandidos, os traficantes, todo mundo ficava naquelas cidades, basicamente. A polícia não entrava dentro dessas cidades. E ela começou a se desenvolver assim, ter cada vez de forma mais desordenada. Se você for ver as fotos da cidade, oh meu Deus do céu. Galera, quem sabe faz ao vivo, é assim que funciona. Se você vê as fotos da cidade, é uma bagaça sinistra, é gigantesco, é tipo absurdo. Olha só, isso aqui finalmente uma foto boa em HD, ó, você tá vendo? É um negócio que cresceu muito, né? Inclusive, essa foi a maior favela vertical da história da humanidade também. A gente pensa em favela como algo do Brasil especificamente, mas tem favelas em outros países também, como é o caso aqui. Então, a China falava que era da Inglaterra, a Inglaterra falava que era da China, e ficou por isso mesmo por um bom tempo, até que a China e a Inglaterra resolveram terminar com esse problema de uma vez por todas. Eles falaram, galera, vamos resolver logo esse negócio então? Vamos lá e vamos tirar todo mundo de dentro da cidade e vamos explodir a cidade basicamente. E foi isso que eles fizeram. Foram lá, tiraram todas as pessoas, né, de dentro da Walled City e derrubaram a cidade e deixaram como se fosse, como posso dizer para vocês, um negócio ali de histórico para as pessoas lembrar. Algumas partes ali, um memorial, fizeram um parque no lugar e coisas do tipo. E como você deve imaginar, a qualidade de vida dentro da Walled City era extremamente hardcore, era horrível, né? E aí entra os paralelos com Stray. Stray é 100% baseado na Walled City. O nome da cidade do Stray é Walled City também. É a cidade murada. E aí que entra os problemas da representação cultural asiática, que é citado no artigo do Kotaku. Por quê?
Porque, tipo assim, eles colocam, né, tipo, os asiáticos ali, colocam o Wallet Seed e colocam aqueles chapéus, né? Que geralmente são estereótipos que as pessoas pensam dos asiáticos, né? Porque o asiático ele usa aquele chapéu de palha, não, aquele chapéu de bambu, que eu não sei o nome exatamente dele, e falam que essa é uma representação negativa da cultura deles, que, tipo, isso ficou tão enraizado nos filmes que até virou um gênero de filme, né? Que o cyberpunk surge como medo do Ocidente, por exemplo, de que o Japão, que na época de 1980 e 1990, o Japão estava crescendo e ia se tornar a maior cultura, né? A maior potência. Ia passar os Estados Unidos. No final das contas, o Japão acabou não se tornando a maior potência. A China ultrapassou o Japão e hoje a gente tem medo, né, que a China... Não a gente, né? Os Estados Unidos têm. Os americanos têm medo que a China se torne a próxima potência mundial. Então, o Japão acabou não se tornando, a China está se tornando, e a gente fica agora vendo essas disputas culturais entre a China e os Estados Unidos, mas o Japão ele importou muito a cultura, né? Ele exportou, na verdade, importou não, a gente importa muita cultura do Japão, se você for parar para pensar. E nesse caso especificamente, né, as representações que são colocadas dentro do jogo Stray, segundo a moça que escreveu, né, a mulher que escreveu a matéria, são representações que são ruins, né? São formas negativas de você ver. São formas que são baseadas nesse medo que tinha do Japão, por exemplo, dominar o mundo, né? Do Japão, da cultura japonesa ser, tipo, a cultura cyberpunk, coisas do tipo. E essa cidade, né? A cidade de Kowloon, ela é a cidade cyberpunk, né? Ela é a cidade que todo mundo se baseia para fazer essas coisas cyberpunks, né? Sempre que você vê, tipo, lugares muito densos, populados, iluminados por neon e coisas do tipo, é essa cidade especificamente. Já no jogo Stray, falando sobre a história dele, ele não é baseado em nada do mundo real diretamente, sabe? Tipo, ele não coloca uma cultura especificamente como sendo aquela cultura regente. Ele é um jogo que se passa num futuro, aonde é um futuro cyberpunk, aonde rolou uma praga e as pessoas tiveram que se isolar de uma forma que elas não entrassem em contato mais, né, com o exterior. Então elas criaram essa cidade, né, que no caso é uma cidade murada também, no caso do Stray literalmente, e é uma cidade que está dentro de uma vala, dentro de um bunker gigantesco e ela está fechada há muito tempo. Só que os humanos já morreram todos dessa doença, entendeu? Todos os humanos acabaram morrendo, entraram em extinção e agora só sobraram, pelo visto, os gatos e robôs e uns monstrinhos que tentam comer o gato. E é um jogo bem interessante porque eu acho que eles podem até falar sobre essa questão da representação da cultura asiática, mas eu acho que é muito mais em relação à própria pandemia, né? A imagem que a gente tem da pandemia em si, sabe? É um jogo que evoca muito isso. E pra mim foi um jogo maravilhoso, bem interessante nesse aspecto. Eu vi muita gente saudando bastante o jogo. A postagem lá, ela tem algumas coisas que parecem meio meme, por exemplo, ela fala que a representação dos gatos dentro do bagulho ficou perfeita, mas a representação dos seres humanos não ficou perfeita. Mas aí é aquilo, tipo, eu acho assim, será que a gente tá passando helicóptero aqui agora? Será que a gente pode pegar e representar uma cultura dessa maneira e, tipo, dizer que essa representação é negativa porque ela foi baseada num medo ocidental da década de 80, mas que hoje em dia já tomou uma forma diferente? Porque quando você pensa em cyberpunk hoje em dia, ou qualquer outro tipo de punk, você tem uma imagem diferente, então eu acho que isso tomou uma forma diferente hoje em dia. Mas como eu disse, eu não sou asiático pra dizer pra vocês, porque não criaram, por exemplo, Brasil Punk, né? Tipo, alguma coisa bizarra aí que, sei lá, a pessoa anda pelo meio da mata e tem uma floresta surgindo no meio da cidade, sabe? Então eu não sei se rolou esse tipo de coisa, mas eu me sinto um pouco ofendido quando eu vejo, por exemplo, representações que são toscas do Brasil. Mas nesse caso especificamente, a gente não tá vendo uma representação de algum país especificamente. A gente não tá vendo uma representação da China nem do Japão, a gente tá vendo uma representação da própria cultura cyberpunk que surgiu depois dos anos 1980, entendeu? Então, tipo, entendo que existe essa questão de esse ponto de dor de que existe esse problema de vocês têm apropriado a nossa cultura dessa maneira negativa, vocês têm colocado como se o Japão e a China fossem uma bagunça geral e coisa do tipo, e não é assim. E as pessoas elas têm essa visão. As pessoas, por causa desses estereótipos negativos, elas começam a pensar isso, que é tudo uma bagunça, quando na verdade não é. É simplesmente um país como qualquer outro, sabe? As pessoas elas têm vidas normais. Agora que a gente tem a internet, e principalmente o TikTok, a gente consegue ver, por exemplo, como é a vida dos asiáticos e como ela é muito parecida, muito próxima da nossa vida, praticamente.
E nesse caso especificamente, né, a gente quebra um pouco esses estigmas que foram trazidos pra gente por causa dessa cultura norte-americana. Essa cultura que, como eu disse pra vocês, tinha medo de que o Japão dominasse o mundo e que hoje em dia tem medo de que a China domine o mundo. E que coloca os asiáticos como sendo inferiores, negativos e coisas do tipo. E de fato rola muito racismo nos Estados Unidos contra asiáticos. Só que isso, como eu disse, é uma coisa também que é muito mais deles do que da gente. Aqui no Brasil a gente tende a abraçar todas as culturas, tanto que a gente tem em São Paulo, por exemplo, uma cidade completamente cosmopolita. Lá vivem pessoas do mundo inteiro. Tem bairro sírio, tem bairro português, tem bairro japonês, tem bairro coreano, tem todo tipo de cultura rolando ali. E as pessoas elas se aceitam, elas vivem entre si de boas, entendeu? E as pessoas são pessoas, basicamente. Só que em outros países você não tem essas questões, entendeu? Então, realmente eu teria que perguntar para um asiático especificamente. E se você é asiático e está assistindo esse vídeo, eu queria saber como você se sente com as representações culturais que foram colocadas dentro do jogo Stray. Você acha que a ideia do cyberpunk ela tomou forma hoje em dia e ela não remete mais a essa origem, vamos dizer assim, negativa que tinha na década de 80? Ou você acha que mesmo hoje em dia isso ainda traz algum tipo de desconforto? Talvez até mesmo enraizado dentro de você. O que você acha disso? Isso é uma questão interessante pra gente se perguntar. Agora sempre vai ter aquelas pessoas falando que é frescura, que não sei o que, blá 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 blá. E, sinceramente, clã, tipo, eu particularmente, eu não tenho opinião formada sobre isso, sabe? Vai ter gente falando que eu sou de esquerda ou de direita, dependendo do ponto de vista, porque eu acho que eu tentei dar aqui uma visão mais por cima, pra vocês tentarem entender os dois lados das discussões, mas eu não consigo ter uma opinião formada sobre isso, porque eu nunca tinha refletido sobre isso, sobre o cyberpunk e ele ter sido colocado como uma coisa negativa dos asiáticos, como, por exemplo, aquele chapéu, né, que os fazendeiros usam ser utilizado diversas vezes para representar os asiáticos, mas ser uma representação negativa de como é um asiático. Ou talvez não, talvez seja uma questão cultural que os próprios asiáticos gostam de ser vista, ser representada fora da Ásia, sabe? Não sei, depende muito de como as pessoas se sentem. Mas no geral, o jogo do gatinho, ele foi muito aclamado. Muitas pessoas gostaram bastante do jogo. E tem muito mais gente, 99% na verdade, das pessoas criticando essas postagens do Kotaku, onde eles levantam essa discussão. Mas aí é aquilo, né? É fácil você levantar esse tipo de discussão quando você é ocidental, você não é asiático. E provavelmente, sendo bem sincero pra vocês, o jogo do gatinho ele vai ser banido da China, né? Por causa disso, especificamente, né? Então talvez os chineses especificamente acabem nunca jogando, ou não sabendo como é esse jogo especificamente. Mas, bom, enfim, o que você acha dessa treta toda? Besteira? E aí? É, inclusive, até interessante pensar, né, que a Walled City é meio que umas favelas aí do Rio de Janeiro, né? Quem sabe no futuro algumas favelas não cheguem no nível da Walled City. Eu fico até um pouco triste de pensar que a gente tem aqui no Rio de Janeiro tantas zonas, né? Onde, tipo, o governo, ele não age, ele não intervém e ao mesmo tempo, ele quando intervém, ele só vai lá pra, tipo, metralhar as pessoas de forma gratuita, né? Eu acho que as pessoas que moram em situação de risco ou de carência extrema, elas precisam ter apoio do governo nesses casos especificamente, por mais que eu seja ANCAP, mas é aquilo, tipo, eu tenho pensamento libertário, mas eu acho assim, a gente vive num mundo que ele não é ANCAP, ele não é libertário. A gente não deve pegar e julgar que tudo tem que ser dessa forma, porque não vai ser. Então, o máximo que a gente puder fazer pelas pessoas que estão em situação de fragilidade, melhor vai ser. E se a gente for utilizar a máquina do Estado para isso, melhor ainda, né? Porque, como eu disse, a gente vive num mundo onde tem o Estado e o Estado é utilizado de forma corrupta, de forma a destruir a vida de pessoas e coisas do tipo. Eu acho que especificamente, nesse ponto especificamente, a gente deveria trabalhar melhor o Estado. Mas, bom, enfim, sobre ser ANCAP também, eu não quero que vocês me coloquem também dentro daquele grupo de pessoas escrotas que são mimizentas pra caramba, que são aqueles ANCAPs da internet que, na minha opinião, não defendem liberdade nenhuma. São pessoas que, quando você vê lá, tem bandeira de Gads dentro do lado da bandeira nazista nos Estados Unidos e essas pessoas elas batem palma para esse tipo de coisa. São duas ideologias que não fazem a mínima
não faz o mínimo sentido estarem conjuntas, mas as pessoas elas tendem a levar esse pensamento assim. É aquelas pessoas que elas querem a sua liberdade, mas elas querem cercear toda a outra liberdade. Essas pessoas são fascistas de fato. E elas acabam utilizando-se, né, dessa ideia de liberdade para proliferar mais ainda esse fascismo. E por isso que eu acho importante entrar nessa discussão. Eu sou libertário do ponto de vista de que eu acho que todas as pessoas têm que ter liberdade, mas ao mesmo tempo que as pessoas têm liberdade, significa que elas têm que ter restrições de invadir a liberdade das outras pessoas. Porque liberdade é isso, é você poder agir de forma livre, fazer coisas que você gosta, poder saber que você vai sair na rua e não vai ser abordado por alguém, por qualquer motivo que seja, e ter isso em mente, sabe? De que você não deve invadir o campo do outro, sabe? Que não é o que acontece com essas discussões, que rolam muito hoje em dia em relação, por exemplo, aos LGBTs. Pessoas que se dizem ANCAP são contra LGBTs ou feministas, porque essas pessoas elas não têm direito de pensar dessa maneira. E logo, a liberdade que os ANCAPs eles querem é uma liberdade que, na verdade, cerceia a liberdade das outras pessoas de poder agir das outras formas. Enquanto eu, particularmente, acho que todo mundo tem que ter liberdade para agir da forma que quiser. E, inclusive, sobre libertarianismo, existe libertarianismo de direita, existe libertarianismo de esquerda também, e o próprio comunismo também é uma forma de ANCAP, para quem não manja. ANCAP não, né? Outra coisa, ANCOM, talvez, porque o comunismo, quando ele se forma e se finaliza, ele deleta o Estado, né? Então, o comunismo é uma forma de anarquismo também. Só que, né, a gente tem essa visão do comunismo como um Estado muito forte, porque a ideia que as pessoas têm é de que para chegar ao comunismo você precisa ter um Estado forte que delete tudo. Mas aí, quando você tem um Estado forte que comanda a vida das outras pessoas, as pessoas que estão no poder, elas não vão abdicar desse poder de forma alguma. E aí a gente chega aos países, né, que tem esses governos socialistas e coisas do tipo. Então, são complicações do mundo, né? Na teoria, tudo é muito bonito, como eu disse, o próprio ANCAP também é. Tipo, se você pensar, pô, libertarianismo, as pessoas vão ser livres para fazer o que quiser, elas não vão ter o Estado, mas isso é muito utópico, assim como o próprio comunismo também é muito utópico. Os dois eles são muito próximos nesse aspecto especificamente. E nesse caso especificamente da cidade murada de Colón, ela era uma cidade completamente ANCAP, porque você tinha essa disputa entre a Inglaterra e a China e os dois não queriam ser donos daquela cidade. Então, não tinha governo nenhum, não tinha ninguém que mandasse na cidade, por isso ela cresceu de forma desordenada e por isso tantas pessoas foram para lá. Que eram pessoas que estavam fugindo, talvez, do comunismo, pessoas que estavam fugindo da guerra, pessoas que estavam simplesmente em situação de fragilidade econômica dentro do capitalismo. Então essa cidade ela acabou juntando praticamente todas as pessoas que estavam fugindo de algum lugar e elas foram para esse lugar e por isso ela ficou tão grande, né? Porque ela estava bem no centro ali de todas essas tretas, né? E imagino que mesmo no Rio de Janeiro as favelas também são, né? Tipo enclaves, se você for parar para pensar, porque tem favelas onde aliás a maior parte das favelas, né? O governo ele não age diretamente. O governo, por exemplo, a polícia, como eu disse, ela não vai lá. Se você precisar da polícia, ligar 190, a polícia não vai na sua casa. Você só vai ter a polícia lá se a polícia for para metralhar algumas pessoas. Então, só assim que a polícia sobe o morro e é um perigo gigantesco, né? Mas é aquela situação, né? Complicado. Bom, de qualquer maneira, esse vídeo se estendeu pra caramba, pra caramba. Mas eu acho que deu pra gente falar sobre tudo o que eu queria comentar com vocês. E eu quero saber a sua opinião agora. Escreve aí nos comentários e não aceito... Ó, professor, dá aqui, ó. Tô te mandando. Tema de redação. 30 linhas. Quero ver. Beijo.